Boa noite a todos. Eu quero nesta noite saudar a cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus e quero dizer a todos vocês, todos aqueles que estão conosco também pela internet, o privilégio que é poder ter a oportunidade de estar aqui e caminhar com cada um na porção da palavra de Deus. Palavra esta que nos conforta, nos fortalece e que nos instrui. Meus irmãos, vamos iniciar este encontro curvando nossas frontes e orando ao Senhor e nos colocando diante dele. Curvemos nossas frontes, fechemos nossos olhos e oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, ó Senhor, porque só o Senhor é Deus, Pai, só o Senhor é Deus. Queremos colocar nossas vidas diante de Ti, Senhor, em gratidão por tudo que temos, por tudo com que temos recebido do Senhor, a Tua proteção, o Teu cuidado, Senhor. E queremos, ó Pai, colocar nossas vidas, a vida de nossas famílias, ó Pai, diante do Senhor, a vida dos nossos lares, ó Pai, a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, ó Pai, e a vida de cada um, Senhor, que nos assiste, ó Pai, nesta noite. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é quem nos conforta, Senhor, e queremos também colocar diante do Teu altar, Senhor, a vida daqueles que neste momento, Senhor, estão num leito de hospital, se recuperando de uma cirurgia ou de uma internação, Senhor, feita às pressas, ó Pai, e de forma especial, aqueles que estão acometidos pelo Covid, Senhor, Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é onipresente, visita cada um, Senhor, coloca suas mãos de poder sobre a vida de cada um, Senhor. Nós temos tantos familiares de irmãos nossos, de amigos nossos, ó Pai. Nós temos, ó Pai, vizinhos, ó Pai, que neste momento precisam, Senhor, de Ti, precisam da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem poder para cessar tudo isso com um sopro, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja agindo através da Tua boa vontade, que nós sabemos que a Tua vontade é a melhor para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, obrigado pela certeza de que somos Teus filhos. E obrigado, Senhor, pela certeza de que fomos escolhidos por Ti, Senhor. Isso nos regozija, isso nos dá uma alegria tão grande, Senhor, que nos faz realmente Te glorificar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Pai, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, ó Pai, que o Senhor esteja nos exortando através da palavra desta noite, Senhor, através daquilo que o Senhor deseja que encontre guarida nos nossos corações, ó Pai. E muito obrigado por tudo, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, como é bom falar com Deus, não é verdade? Vamos agora abrir as nossas Bíblias lá em Lucas 8, de 22 a 25. Lucas 8, de 22 a 25. Me acompanhe, por favor, meus irmãos. A palavra de Deus nos fala assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E assim partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança.
E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Meus irmãos, que maravilha! Cada porção da palavra de Deus, ela nos emociona, ela nos toca de forma profunda. Mas quem é este? Este é Jesus. Este é aquele que é o autor da vida. E falando em vida, meus irmãos, a vida ali, ela corria normalmente naquela época. Tanto Jesus quanto os discípulos estavam seguindo os seus ministérios, levando a palavra de Deus e caminhando em várias regiões com grandes sinais e maravilhas que aconteciam ali. Todos se preparavam para fazer uma travessia do lago para a outra margem. E aí Jesus pediu para que fossem então. Jesus, talvez cansado da dura rotina de seu trabalho, resolve dar um cochilo neste pequeno tempo de tranquilidade que teve ali dentro daquele barco. Tudo parecia muito tranquilo, tudo estava com muita tranquilidade. Um dia como outro qualquer que estava tendo ali. No entanto, de repente uma tempestade dessas que se formam repentinamente atingiu a todos eles ali naquele barco. Enquanto Jesus dormia profundamente, o desespero tomou conta do coração dos discípulos que ali estavam. E ouviu-se então gritos de medo, ansiedade, e o temor tomou conta de cada um daqueles discípulos de Jesus, que acharam então que seria o fim de tudo para eles. Algo muito parecido, meus irmãos, com o que ocorre conosco no dia a dia de hoje. Hoje nós passamos por algumas tempestades, como por exemplo, essa tempestade que nos surpreendeu em março de 2020, exatamente há um ano atrás. Uma grande tempestade nos atingiu, dentre tantas outras que nós passamos em nossas vidas. Não é verdade, meus irmãos? E essa tempestade ela veio de forma mais forte, mais marcante, negativamente falando. O desemprego, as doenças, a desesperança, dor, enfim, são tipos de tempestades que vêm sobre nós em dias como os que os discípulos viveram ali naquele momento. Eram dias comuns, mas que trazem de repente, repentinamente para as nossas vidas, grandes desafios, perigos ao nosso coração. Dias que nós preferimos classificar como dias maus, ou seja, aqueles dias que não agradam ao nosso coração. E isso está lá na Bíblia, que teríamos dias maus, lá em Efésios 6:13. Jesus, porém, meus irmãos, ele não fazia conta, não fazia caso daquela tempestade e dormia tranquilamente ali naquele momento. Mas foi despertado pelo desespero de todos ali. Todos ficaram apavorados e foram indagar Jesus. Porém, Jesus resolveu tudo com o poder da sua palavra. Todas as dores, as angústias, os medos, os desesperos foram resolvidos ali, na frente daqueles discípulos. E naquele momento, todos olharam para Jesus, que disse a todos eles algo surpreendente, algo que muito fala ao nosso coração nos dias de hoje. Onde está a vossa fé? Jesus perguntou a todos eles: onde está a vossa fé? Nestes momentos que passamos, nós precisamos olhar para Jesus, meus irmãos. Nós precisamos olhar para Jesus, minhas irmãs. Nós precisamos olhar para Jesus, você que nos assiste, independente da sua crença, independente da placa da sua igreja, nós precisamos nos unirmos e olhar firmemente para Jesus. Ele nos mostrará o melhor caminho, pois só Ele
Só Ele pode ser o nosso porto seguro. Nós estamos passando por uma das maiores tempestades que já vimos em nossas vidas, que vem simbolizada nesta pandemia que está assolando o mundo, que está assolando o nosso país, que está assolando o nosso povo, que está assolando a todos nós, meus irmãos. Mas, infelizmente, as pessoas, o mundo, não se dão conta disto. O mundo não percebe o que está acontecendo à sua volta. Nós vivemos dias difíceis, mas não percebemos, as pessoas não percebem. Meus irmãos, e o mais triste de tudo, a igreja está se esfriando. A igreja está se esfriando. Muitas pessoas estão querendo ir à casa de Deus, mas estão privadas deste privilégio. Por outro lado, muitas outras podem ir à casa de Deus, mas se privam a si mesmas pelo privilégio de poder ir. Elas se privam a si próprias pelo privilégio de poder estar na casa de Deus. Nós precisamos buscar a Deus de fato e de verdade. Nós precisamos orar, orar e orar, meus irmãos. A pergunta de Jesus aos discípulos fala a cada um de nós de maneira muito atual, de maneira muito verdadeira. Nos falta fé naquele que tudo criou, nos falta fé naquele que tudo pode. Nós precisamos crer que Jesus está vivo e em breve voltará. E é baseado no que está a palavra, que nós podemos nos perguntar, é baseado no que a palavra nos diz, que nós podemos nos perguntar: onde que está baseada a nossa fé? Onde que está baseada a tua fé? Onde que está baseada a fé da igreja, a minha fé? Você e eu, nós cremos em quê nos dias de hoje? Ou em quem nós cremos? É necessário nos perguntarmos isso, meus irmãos. Nós estamos crendo em que ou em quem? Em Deus? No barco da nossa vida? No bom tempo apenas? Aqueles tempos que nos favorecem, de ventos suaves? Tempo de brisa? Um tempo que nós temos o dinheiro, nós temos a fartura, nós temos saúde? Um tempo de ausência de adversidades, um tempo de ausência de tribulações. A nossa fé, meus irmãos, não pode estar alicerçada nas situações de ondas calmas, nas situações de brisas e de tranquilidade. Jesus, embora saiba de tudo, porque Ele também é onisciente, está nos fazendo a mesma pergunta que fez aos discípulos sobre a existência da nossa fé. E Ele nos diz: cadê a fé de vocês? Cadê a nossa fé? Assim como Ele perguntou aos discípulos naquela ocasião, naquele momento: cadê a vossa fé? Meus irmãos, não seria este o momento de exercitar a fé, de exercitá-la como jamais exercitamos? Esse seria o verdadeiro momento de podermos exercitá-la, mas infelizmente nós esquecemos disso todos os dias. Esse momento que vivemos é o momento de crermos, de clamarmos, de orarmos, de buscarmos, de nos arrependermos e de repreender esse vento que nos assola nesse momento. Em nome de Jesus, é tempo de repreender esse vento. Onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? Ela sumiu? Junto dos discípulos ali, meus irmãos, Jesus não teve uma resposta para a sua pergunta, mas ele sabia que eles haviam entendido perfeitamente o que havia acontecido ali.
E será que nós sabemos o que está acontecendo à nossa volta? E se ele fizesse essa mesma pergunta hoje, para mim e para você, para todos nós, para você que está aí do outro lado assistindo, será que saberíamos responder essa pergunta para Jesus? Jesus teria uma resposta? E será que sabemos e temos consciência, eu pergunto mais uma vez, do que está acontecendo à nossa volta? Não, meus irmãos, nós não sabemos realmente o que está acontecendo. E o pior de tudo é que nós não estamos tendo sabedoria para recorrer àquele que é o único que pode nos ajudar. Nós não podemos entrar numa quarentena especial. A Igreja de Cristo Jesus não pode entrar numa quarentena especial. Fé não deve ser apenas algo que nós dizemos que temos e que não sabemos usar. As situações são realmente perturbadoras. Nós temos que entender que a nossa fé é a única coisa que pode nos levar a esse Deus vivo. As situações do dia a dia servem justamente para que essa fé seja colocada em prática e colocada à prova. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de tribulação de nossas vidas. Precisamos questionar a nossa fé, meus irmãos. Nós preferimos não ter problemas, nós preferimos não passar por desconfortos. Mas nós sabemos que hoje nós passamos por dificuldades, dias maus, por aflições, e passaremos por muitas outras. Isso está lá em João 16:33. Nós passaremos, mas nos momentos em que passarmos pelas aflições, nós temos um Deus que nos protege, um Deus vivo que cuida de nós. E é nesses momentos de aflições, da falta de provisão, da falta de saúde, é que Jesus deseja que coloquemos em prática a nossa fé. Mais do que isso, é nesses momentos que Jesus quer acordar, depois de descansar no barco das nossas vidas, e quão grande é a nossa fé. Quer ver o tamanho da fé que nós temos, que está depositada nele. Ele que é o Deus verdadeiro, Deus vivo. Parece muitas vezes, meus irmãos, que a gente esquece a nossa fé em algum lugar, ou nós permitimos que ela diminua juntamente com a nossa fraqueza especial. E a pergunta de Jesus nesta noite a cada um de nós é exatamente essa: onde está a sua fé? Onde está a fé da igreja que ele separou para si próprio, que Deus lhe concedeu? Nós precisamos realmente pensar em tudo isso e crer que nós temos um Deus vivo, um Deus maravilhoso, que nos guarda, que nos protege e que nos dá a convicção, a certeza de que tudo isso vai passar. Meus irmãos, eu sei que muitos de nós tivemos perdas, mas não podemos realmente enfraquecer e perder a fé. Que nós sejamos fortes, que nós sejamos realmente maduros, espiritualmente falando, para crer que aquele que é o autor da fé vai fazer com que tudo isso acabe. E que nós devemos manter firme a esperança de ter nele a nossa salvação. A certeza de que um dia estaremos face a face e assim poderemos vê-lo frente a frente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos fortaleça, que Deus tire de nós todo o desânimo e que nós tenhamos força e sabedoria para voltar àquele nosso primeiro amor, aquele primeiro amor do início da nossa caminhada, onde o amor por Jesus fervia nos nossos corações. E é isso que está faltando para nós hoje. É isso que está faltando para mim. É isso que está faltando para você. É isso que está faltando para a igreja. Aquele fogo do amor que ali aquecia o coração no início da nossa caminhada. Meus irmãos, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde e te proteja.
faça a sua parte, porque Deus com certeza no dia a dia faz a dele, em prol da nossa vida e em prol da graça e misericórdia que Ele tem por cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde você e tua casa, que Deus guarde cada um de vocês que estão nos assistindo e que abençoe a todos. Um forte abraço a vocês e eu peço agora que cada um ore aí onde você está, sozinho ou com sua família, ore e coloque sua vida diante desse Deus vivo que nós falamos e sobre o qual nós aprendemos a cada dia de nossas vidas. Um forte abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado.